Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez nós estamos aqui para aprender um pouquinho sobre essa matéria deliciosa que é a arte, né? Então vamos falar um pouquinho das histórias de lá e as histórias de cá? Lá onde? Cá onde? Vamos ver? Pois bem, no nosso livro ele já começa com essa imagem, tá? A cena do espetáculo Áfricas de 2017, encenado pelo Bando de Teatro Olodum. Vocês já ouviram falar em Olodum, né? Com certeza vocês já dançaram aí no carnaval o som do Olodum. Espero que sim. Se não fizeram, faça porque é muito bom, tá? Observem bem, né, que a forma como eles estão dando os braços, né, parece que é uma embarcação, né? Observem como tem aqui o colorido, diferentes estampas, diferentes desenhos. Se eles estão fazendo, né, como se fosse uma embarcação, essas histórias de lá, né, vieram para cá de que forma? Que lá é esse que eles estão se referindo? Esse lá, galerinha, é a África, né? Nós sabemos, né, que os povos africanos vieram para, infelizmente, ser escravizados aqui no Brasil e vieram de que forma? Vieram nos navios negreiros. Então, se a gente observar bem esse desenho, né, lembra uma embarcação, tá bom? E quero que vocês observem bem a diversidade que está nessa embarcação, né? E diversidade aqui você tem de cores, conforme eu já falei, né? Cores, formas, desenhos e tal. Por quê? Porque esses povos que vieram para cá, eles falavam línguas diferentes, tinham costumes diferentes, histórias diferentes, né? E vieram acrescentar as histórias de cá, né? As histórias brasileiras. Galerinha, o Bando de Teatro Olodum ele foi criado em 1990, cidade de Salvador, Bahia, né? Pelos diretores teatrais Márcio Meirelles e Chica Carelli. No grupo de Teatro Olodum, eles reuniram vários artistas negros de várias gerações. Então, você tem crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos participando desse grupo de teatro, tá? E o grupo de Teatro Olodum, eles vão fazer vários espetáculos engajados, né, na cultura negra, a cultura negra baiana, e eles vão trabalhar lutando pela discriminação étnico-racial. Ou seja, para que cada vez mais diminua o preconceito das pessoas com relação à cultura afro-brasileira, tá? O grupo acredita, né, que somente através da arte é que você pode sensibilizar as pessoas para poder conhecer e entender, que é o mais importante, né, temas como a solidariedade, como o respeito, você respeitar aquela cultura que não é a sua, uma cultura diferente da sua, tá? O espetáculo Áfricas, que é o nome desse espetáculo que nós estamos vendo aqui, produzido pelo Grupo de Teatro Olodum, ele é um espetáculo infanto-juvenil, ou seja, para crianças e adolescentes, que vai contar a história da cultura afro-brasileira através de seus mitos e as suas lendas, tá? E falando da relação da natureza, dessas pessoas com a natureza. Esse espetáculo ele é muito marcado, né, por ser contado com músicas e danças e procura ampliar o conhecimento das crianças e dos adolescentes sobre o continente. Eu vi aqui que eu escrevi RFE, desconsidera, tá, gente? Foi demais. Sobre o continente africano por meio da produção de artistas afrodescendentes. Nós vamos chamar de cultura afro-brasileira toda a cultura desenvolvida no Brasil, inspirada nas culturas africanas. Sim, nós chamamos culturas indígenas, né? Nossa cultura que já era produzida aqui no Brasil pelos índios, cultura luso-brasileira. Toda a cultura que foi trazida para Portugal é inserida na nossa cultura e desenvolvida aqui no Brasil. E assim nós vamos trabalhando as outras culturas. Uma coisa muito importante no grupo de teatro Olodum que a gente tem que destacar
é essa preocupação em fazer com que nós brasileiros tenhamos o conhecimento da nossa própria história, né? Que a gente conheça que existem elementos da cultura africana no nosso dia a dia, como palavras que falamos, como histórias, como o artesanato, a comida, tá? A religiosidade. Então aqui eu coloquei para vocês uma foto do Grupo Olodum, porque o Grupo Olodum ele não faz só música, conforme nós vimos, né? Faz teatro também. Aqui a gente está vendo, né, a música, né? Tomara que vocês depois dançam assim do Olodum, que é bom a beça. E aqui tem um cartaz do espetáculo Áfricas, tá? Esse espetáculo que nós vimos que abre o livro de vocês, a imagem abre o livro de vocês. Lá na Bahia, no Pelourinho, tem um Museu Afro-Brasileiro, chamado MAFRO. Ele foi constituído, né, em 1982, está lá no Pelourinho, na Bahia, nesse prédio lindíssimo, né, que o prédio é um espetáculo, né, por fora e por dentro, e tem um verdadeiro espetáculo exposto nele, que é a cultura africana. O MAFRO, que é a abreviatura de Museu Afro-Brasil, tá? Nós vamos encontrar peças brasileiras e afro-brasileiras. Então, peças brasileiras que foram produzidas no Brasil, né, com inspiração na cultura africana, e peças afro-brasileiras, né, peças que vieram de lá e que tem uma mistura com a nossa cultura. Então, você vai encontrar bustos. O que a gente chama de bustos? Toda a escultura dessa região aqui para cima, né? Aqui a gente tem mais cabeças até, né? O busto vem daqui para cima, cabeça, né? Aqui, a gente tem mais cabeças até. Então você tem, olha só as roupas reais, né? A gente tem aqui nessa imagem, tá? Aqui a gente tem nessa imagem aqui, rei e rainhas africanos, tá? Nós temos a indumentária. O que vai ser indumentária? A indumentária vai ser a roupa utilizada por esses povos, né? Conforme eu falei no início, a cultura africana, quando a gente fala África, a gente está falando de um continente. Então, se é um continente, ele é subdividido em vários países. Em cada país desse você tem um povo que tem uma língua, que tem uma cultura, que tem uma forma de pensar, né? Que é diferente do outro. Então, olha a riqueza disso que veio para a gente e que está exposto no mapa. Aqui, por exemplo, nessa parede, nós temos esses desenhos feitos em alto e em baixo relevo. Essa parede aqui, tá? Alto relevo é quando você tem a parede e o desenho, ele é feito, você escava ao redor dele para ele ficar mais alto, tá? Baixo relevo é quando você faz o contrário, você faz o desenho e escava dentro do desenho para dar a sensação de que o desenho está dentro da madeira, tá bom? Você tem os tecidos africanos, a tapeçaria africana, e você tem as estátuas, né, feitas de vários tipos de material, como ferro, como bronze, como a prata, tá? Porque eles já dominavam os metais. Aqui nós temos as máscaras africanas. As máscaras eram usadas nos seus rituais, né, religiosos. E uma coisa muito interessante que a gente vai reparar muito na arte africana e na arte indígena também, é a questão da simetria. O que é isso? Dois lados iguais. Se essas máscaras eram usadas para invocar os seus deuses, e os deuses, né, a ideia de Deus ele é perfeito, então é preciso que esse rosto seja perfeito, porque você vai falar de uma divindade, tá? Nesse caso aqui específico dessas máscaras que eu separei para vocês, elas são policromadas, ou seja, são bem coloridas, tá? Aqui, né, nós temos o grupo Grial, de 1997, formado pelo escritor pernambucano Ariano Suassuna e pela bailarina Maria Paula Costa Rego. Ano que vem, no 7º ano, a gente vai falar bastante de Ariano Suassuna, tá, pessoal? Da importância desse escritor e poeta para o registro da nossa cultura brasileira. Esse grupo
também é um grupo teatral e, assim como o Olodum, ele tem a preocupação em contar histórias populares brasileiras a partir da dança. Então, enquanto o Olodum vai usar música e dança para contar as histórias, né, afro-brasileiras, mais ligada à cultura afro, esse grupo, o Grial, eles já vão falar da mistura, de toda a influência que nós tivemos na nossa cultura, e eles vão contar essa história para a gente através da dança. Olha que legal. Então, aqui nós temos Ariano Suassuna, pernambucano. Eu separei aqui para vocês 2 elementos muito importantes, né, e que o Suassuna divulgava, e que são elementos resultados dessa mistura, né, que é o povo brasileiro, que é o maracatu, que nós já vimos inclusive nas danças, se não me engano, e a xilogravura. A xilogravura foi uma prática que quem trouxe para a gente foram os portugueses, né? Mas ela, aqui no Brasil, ela ganhou uma característica própria. A xilogravura no Brasil, ela já não tem mais nada a ver com a xilogravura que veio para a gente, né? Na nossa xilogravura, nós falamos muito sobre os nossos tipos físicos, nós falamos muito sobre a vida no interior, a vida do homem nordestino, tá? E o que é xilogravura? Xilogravura vai ser o desenho feito na madeira. Você usa madeira, faz um desenho, depois você vai sulcando esse desenho, vai perfurando esse desenho, tá? Vai ficar parecendo um carimbo, sabe? Já viu um carimbo que tem aquela parte mais altinha, a parte mais baixinha? Então, é desse jeito. Depois você passa tinta, coloca a folha em cima e tira. Então, essa imagem, por exemplo, eu posso fazer quantas cópias dessa imagem eu quiser, tá? Trabalho valendo um ponto. Livros, páginas 47, 53 e 56. Não precisa tirar foto para mim, porque eu vou mandar o gabarito para vocês, né? Vocês vão fazer no caderno de desenho de vocês uma máscara inspirada nas máscaras africanas. Elas deverão ser simétricas, ou seja, ter 2 lados iguais e ser bem coloridos, tá bom? Se você quiser pesquisar na internet, está valendo. Agora, uma coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês não sejam tímidos. Então, se a sua folha de caderno de desenho ela tem um tamanho considerável, faça uma máscara ocupando essa folha toda. Não vai fazer uma máscara desse tamanho, a pessoa usar a luneta para poder ver. Tá bom, galerinha? Beijos!